Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Como vocês podem ver, olha quem tá aqui comigo. Essa Jade maravilhosa. Olha só como ela é grandona. Hoje é dia de eu falar um pouquinho mais a respeito da Jade com vocês. Deixa o like pra mim, vou deixar bastante dicas, espero que gostem do vídeo. Inscreva-se no canal, me siga no Instagram, eu estou como jardimda.márcia. Bora pro vídeo? Bom, gente, a Jade é uma planta da África. Ela é uma planta que pode ficar bem grande. Gente, existem Jades assim, elas formam grandes arbustos. Elas podem ficar com o tronco ó, grosso igual um pulso da gente. Elas podem ficar enormes. São plantas muito resistentes, podem ser cultivadas tanto no tempo quanto dentro de casa, desde que observado algumas regras, né? Então, por exemplo, essa é uma planta, na verdade, de sol pleno, né? O ideal para ela ficar saudável, linda, colorida, é cultivar ela em sol pleno, tá? Mas, Márcia, eu quero uma planta dessa dentro de casa. Se você quer dentro de casa, coloca ela perto de uma porta de vidro, perto de um local que ela receba pelo menos meio período de sol, ou muita, mas muita luz o dia todo, aí ela vai ficar mais saudável. Se você for escolher cultivar jade dentro de casa, saiba que ela não vai florir, porque ela precisa de sol, tá? Para florir. Outra coisa, essa jade ela só vai florir depois de uns 10 anos de cultivo, tá? A minha floriu pela primeira vez na última primavera. Ela ficou muito bonita, olha que lindinha. Essa é uma planta que veio lá da minha sogra, ela me deu essas mudas, aí eu plantei elas juntas, já faz muito tempo que ela tá aqui, tá? Essa aqui, ó, gente, é a Jade, ó, da grande. Olha que linda, maravilhosa, né? Eu amo essa planta, acho ela maravilhosa. Como que eu cultivo ela? Eu cultivo ela no tempo, com o sol da manhã até por volta de 1h da tarde, né? Então ela pega sol a manhã toda. Então ela no inverno, a água dela é a água da chuva. Então ela recebe na primavera a água que tiver vindo no tempo. Então se chover todo dia, ela recebe todo dia. Se chover de 15 em 15, ela vai receber de 15 em 15. E no inverno, quando eu vou regar as plantas aqui no meu cultivo, porque aqui a seca do meu clima é no inverno, eu rego mais ou menos de 15 em 15 dias, tá? Substrato ideal sempre bem drenante. Fazer aqui no fundo do vaso, ó, uma camadinha, pelo menos uma camadinha de drenagem é importante para cultivar, principalmente no tempo. Eu vou mostrar agora também para vocês uma outra jade que eu tenho, e eu vou falar também da mini jade, que é aquela Crassulovata minor. Olha aqui, gente, eu vou girar aqui para vocês verem, né? Essa aqui é uma planta que tá precisando de manutenção aqui, já faz tempo que eu tenho ela, só que eu ainda não fiz a manutenção necessária. Mas essa planta é muito fácil cultivo, tá, gente? Ela não costuma dar muito problema para mim, não. Mesmo que ela pegue doença, como eu faço sempre o uso dos preventivos, ela acaba sarando sozinha. Ela perde algumas folhas, tá vendo? Ela vai descartando essas folhas que estiverem eventualmente doentes, e depois ela já vai normalizando, ela vai ficando bonita sozinha, ó. Ela fica com a bordinha aqui, ó, bem vermelha mesmo na época do inverno. De cuidados que eu tenho com ela. Gente, basicamente ela vive por si só. Eu coloquei ela no vaso, deixo ela no tempo, pegando sol, pegando chuva. Não é muito praguenta, ela não pega muita praga.
quando cultivada dessa maneira, com bastante luminosidade. Essa aqui, ó, é outra crassula que eu tenho. Eu já tô até tirando ela. Tá vendo que a folha dessa daqui já tá maior, mais compridinha? Ela ficou assim porque ela tava com menos sol ainda do que essa grandona aqui, ó, tá? Então, essa daqui, gente, olha que linda que ela tá. Eu vou podar, porque ela tá bem pescoçuda. Geralmente, gente, para poda de crássulas, vocês contam, ó, esses gomos aqui, ó, vamos ver se eu consigo mostrar. Esses gomos, ó, isso aqui, ó, aqui tem um gomo, aqui tem outro gomo, aqui tem outro, ó. Cada segmento desse daqui, onde tem esse gominho, é onde vai brotar, tá? Então, se você, por exemplo, quer que brote aqui, onde tem esse gomo aqui, você poda aqui, ó, entre uma folha e outra. Nunca poda em cima do gomo, que você mata a gema, tá? E aí você faz essa poda para ele bifurcar. Geralmente vai sair um broto de cada lado. Pode ser que saia até mais. Isso auxilia a ramificação da sua planta e vai fazer com que ela fique mais cheinha, parecendo ainda mais uma arvoreta. Olha só. Essa daqui tá bem bonita, eu vou plantar ela. Eu vou separar, eu vou querer só um aqui, ó, né? Aqui eu ainda vou deixar essas duas juntas, já faz tempo que eu cultivo essas duas aqui juntas. E agora eu vou cultivar essa aqui, ó. Olha que linda que ela é. Pra fazer muda. Gente, cortou aqui, ó, por exemplo, ó. Vou mostrar aqui, ó. Vou até cortar pra vocês verem, ó. Então tá aqui, ó. Vocês têm um gomo aqui, ó, um par de folhas aqui, então você vai cortar bem no meio aqui, ó. Tá? Aí. Ui, cortou. Veja que você tem, ó, esses gomos aqui, então, onde tem goma é onde vai nascer neném. E aqui onde tem folha também pode nascer, tá? Agora, você quer fazer muda? É só pegar isso aqui, ó, enterrar, é outra muda já prontinha, ó. Então, gente, é uma planta muito de fácil cultivo, tá? Eu não tenho problema quase com ela, dificilmente ela dá pragas. Nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou tirar todos esses brotos ladrão que tá aqui embaixo. Proliferação mais rápida é por esta aqui, ó. Por folha dá? Por folha dá, ó. Esse aqui é tudo por folha, ó. Tá? Cai aqui, ó, e vai brotando. Mas demora, gente. A crassula ovata é uma planta lenta, essa aqui, tá? Gente, é a versão da crassula que tem a folha maior, tá? Agora eu vou mostrar a crassula da versão minor. Essa daqui é a crassula ovata versão minor. Pode ver que a folha dela é bem mais miúda. Essa aqui eu tava tentando fazer um bonsai e andei abandonando esse vaso. Olha como é que ele tá bem feinho. Não é que abandona, gente. Na época de chuvas, as plantas crescem bastante e elas acabam ficando assim, ó. Quando chega a época de chuva, perde todas as folhas por conta do excesso de água. Então acaba ficando feio, as plantas precisam de manutenção. O que eu queria fazer dela é tipo uma arvoretinha. Só que ela ficou muito compridinha, ó. Eu vou agora podar e vou replantar ela e vou mostrar pra vocês. O cultivo da crassula ovata minor é igualzinho o cultivo da crassula ovata grande, tá? Aqui eu tô trabalhando então a planta pra... como se ela fosse um mini bonsai. Então eu vou tirar ela do vaso, trocar o substrato e trocar ela de vaso. Eu não vou tirar todas as raízes dela, pelo contrário, eu quero manter a raiz mais grossa, evidenciar. Então, tô fazendo uma limpeza aí com a vassourinha, para poder ficar pelo menos o vasinho com a raiz mais antiga visível. Ó, primeira camada, drenagem. Drenagem com argila expandida. Coloquei bastante drenagem, tá? Essa minor, né, principalmente, eu vou pegar aqui, ó, substrato rei da Grazi Bittencourt. Esse daqui é o indicado para clima úmido,
Esse aqui tem perlita, por isso que eu vou usar esse. Meu clima é úmido, né? Daí, se vocês não tem clima úmido, aí vocês têm que, de preferência, não usar muita perlita. A perlita seca bem o substrato, tá? Ó, agora eu vou colocar ele aqui. Eu não quis, tá, desfazer dessas raízes. Quero deixar assim mesmo. Quero que ele fique estilo uma bonsai mesmo, ó. Colocar ele levemente de lado e vou completar agora com o substrato. Cadê minha colher, né? Não tô achando minha colher. Acho que eu nem peguei. Aqui, gente, eu tô dando um trato aqui nessa raiz. Eu quero que ela fique um pouco mais evidenciada, porque árvores, geralmente as mais antigas, têm raízes expostas, tá? Por isso eu tô fazendo isso. Fica melhor quando a raiz é mais grossa, né? Mais antiga, mas devagarinho você eleva e começa a expor as raízes das plantas, para elas não sentirem tanto, tá? Olha só, gente, que legal. Agora eu vou fazer uma cobertura com pedrisco. Essa pedrinha meio marronzinha bonita, né? Não sei o nome dela. Comprei numa floricultura. Eu faço a cobertura porque eu rego com mangueira e tal. Então, para evitar que o substrato saia do vaso e espirre na parede, eu sempre faço cobertura com pedrisco. Olha que gracinha que ficou, gente. Eu tô quase arrancando todas essas folhas aqui. Tem uma coisa chamada desfolha, que você tira todas as folhas da planta para estimular mais a brotação. Mas acho que hoje eu não vou fazer isso não, vou deixar assim mesmo. Será que eu faço? Que é tirar todas essas folhas aqui, ó. Todas. Eu vou cortar, deixar só o toquinho ali, ó, para ele cair sozinho e eu não destruir a gema de brotação, tá? Por isso que eu tô cortando. Como você corre o risco de acabar estragando a planta se você puxar a folha, a gema, eu vou fazer assim. Ele vai cair depois esse toquinho, fica mais fácil. Mais garantido de que eu não vou estragar a gema de brotação. Esse procedimento a gente faz para diminuição da folha da suculenta, tá? É uma técnica chamada desfolha, que você utiliza geralmente para fazer bonsai. Você pode fazer isso nesse tipo de planta também. Nas outras suculentas, eu não aconselho. Mas na crassulobata, eu já vi sendo feito de maneira segura, né? Então, eu faço. E outra, né? Tem suculenta que nem precisa, porque a folha já é pequenininha, né? Esse procedimento também ajuda a gente escolher melhor a estética da planta, tal. Então, a gente faz esse tipo de trabalho. Dá um pouco de dó, eu sei que tem muita gente que vai ficar com dó de fazer isso. Mas é uma técnica, tá? Para vocês só saberem que existe isso e que vocês podem fazer isso visando a diminuição, a miniaturização da sua suculenta. Esse tipo de procedimento, então, vai fazer com que você veja o esqueleto da planta, a estrutura da planta de uma maneira mais clara. E assim você vai conseguir decidir melhor, às vezes, muitas vezes,
qual gomo, quantos gomos você quer deixar para sua suculenta. Opa, desculpa aí, gente. Para ela brotar. Então, existem maneiras, né, de você estar fazendo o seu cultivo de outras formas que não é só colocar ela no vaso e pronto. Você pode decidir cultivar a sua crassula de outra forma, como essa aqui, que é uma sugestão de cultivo, né, que você pode fazer caso você tenha interesse. Existem muitos canais, né? Muita gente que já ensina bonsai no YouTube. Mas é só uma maneira aqui a mais de vocês verem uma forma diferente de cultivar suculentas, tá? Ó, aqui eu vou deixar que tinha uma brota, eu nem vi, tá vendo? Quando você corta assim, você começa a enxergar toda a estrutura da planta. Os galhos, as ramificações, e isso vai te ajudar a decidir melhor os galhos que você pretende deixar. Essa é uma das maneiras, tá? Para você visualizar melhor, para você decidir melhor a estética da sua planta. Pronto. Olha aqui, vamos tirar isso aqui. Eu quis deixar essa planta agora sozinha para valorizar toda a estética dela, ó. Vamos colocar ela num lugar que vocês vão conseguir enxergar melhor, tá vendo? Então agora vocês conseguem ver toda a estrutura dos galhos, como que ela tá esteticamente falando. Se ela tá parecendo uma árvorezinha ou não, né? Existe uma técnica de aramação que você também pode usar, ou você pode repuxar galhos. Só que a crassula e todas as suculentas, elas são muito frágeis, elas se partem muito facilmente, ó. Então, geralmente, quando vou fazer qualquer coisa, eu uso repuxo. Eu venho aqui, ponho um arame, um gancho e puxo aqui para baixo. Mas eu vou fazer isso quando a planta já estiver bem enraizadinha, tá? Agora, eu faria só se eu tivesse arame apropriado para isso, que não é o caso no momento, tá bom? Caso vocês queiram acompanhar esse processo, eu mostro para vocês. Deixa aqui nos comentários para mim. Olha aqui, ó. Olha só a estrutura, tá vendo? Assim, quando você tira todas as folhas, você consegue ver a estrutura dos troncos da sua planta melhor. E assim você consegue depois decidir o que é melhor para você fazer na sua suculenta, para que ela siga no formato de arvorezinha. Essas ramificações que vocês já estão vendo foram de anos anteriores que eu já fiz esse trabalho de poda, tá? Geralmente você deixa poucos, 1 centímetro, tá vendo aqui, ó? Ó, se você olhar bem de pertinho, ó, mais ou menos 1 dedo, 2 dedos, tá vendo? Já biparte, ó, ele já reparte. Peraí que eu vou mostrar melhor. Ó, você tem aqui, ó, tem um dedão aqui, depois outro aqui, ó, tá vendo? Ó, então você tem uma repartição aqui. Isso aqui foi uma poda que eu fiz, tá vendo? E já repartiu aqui. Aí podei de novo, ele repartiu aqui. Então, essa ramificação que você provoca através da poda é que vai fazer a sua suculenta mais parecida com árvore e mais cheinha, tá? Isso aqui, ó, tá vendo, ó? Todo esse trabalho leva anos, tá? Agora, eu fiz essa poda, ele vai bifurcar mais ou menos por aqui, ó. Vai começar a nascer brotinho aqui. Se tiver muito alto aqui, ó, muito comprido, vamos tirar um pouquinho mais. Entendeu? É assim que a gente trabalha a crassula ovata para ela virar uma árvorezinha. É isso por hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Agora tá começando a chover bem grosso aqui, olha. Deixa eu sair daqui antes que eu me molhe muito. Nem dá para filmar os cachorrinhos com essa chuva, ó. Vou ficando por aqui, tá? Até a próxima. Tchau!